Ei pessoal, bem-vindos de volta ao canal K-Pop Coreia, e eu preciso que você pare tudo o que está fazendo agora. Porque o que eu vou te contar é algo que estava circulando silenciosamente nos bastidores de tudo o que aconteceu na noite de 21 de março de 2026. E a maioria das pessoas ficou tão focada em celebrar o show que nem parou para fazer uma pergunta muito importante. O que realmente aconteceu antes do BTS subir naquele palco na Gwanghwamun Square? Porque a história que as câmeras mostraram, as luzes, a multidão, a música, a emoção, aquilo era o produto final, era o resultado. Mas o que aconteceu nas horas e dias que levaram até aquele momento é uma história muito mais complexa, muito mais humana. E, em muitos sentidos, muito mais poderosa do que o próprio show. E no centro dessa história, como quase sempre, estava Jungkook. Então vamos falar sobre isso. Primeiro, você precisa entender o peso real daquela noite. Não só simbolicamente, não só culturalmente, mas também na dimensão física e logística do que estava sendo feito. No dia 21 de março, às 20 horas, o BTS realizou seu comeback ao vivo na Gwanghwamun Square, marcando a primeira vez que um artista fez um show solo naquele local histórico. Leia isso de novo. A primeira vez em toda a história daquele espaço, que já foi palco de luto nacional, protestos políticos e celebrações públicas por décadas. O BTS foi o primeiro grupo a se apresentar ali em formato de concerto solo. Isso não é pouca coisa. É gigantesco. E cada membro do BTS, especialmente Jungkook, sabia exatamente onde estava se metendo naquela noite. O contexto do desastre de Itaewon em 2022, que tirou a vida de quase 160 pessoas em um esmagamento de multidão, teve um impacto enorme na forma como as autoridades coreanas lidaram com esse evento. As preparações de segurança foram descritas como extremamente rigorosas. Analistas disseram que a apresentação do BTS na Gwanghwamun foi realizada sob as medidas mais rígidas possíveis. Isso significa que, nas semanas anteriores ao show, a equipe de produção, a Big Hit Music, a Netflix, o governo metropolitano de Seul e a polícia coreana estavam em comunicação constante, discutindo planos de contingência, controle de multidão, protocolos de emergência e cenários extremos. A logística era simplesmente insana. E toda essa pressão, as preocupações com segurança, a importância histórica, a escala gigantesca, estava sobre todos os envolvidos, incluindo os 7 homens que precisariam subir naquele palco. Agora é aqui que a história do Jungkook realmente começa, porque março de 2026 não foi um mês simples para ele. Semanas antes do show, em 26 de fevereiro, Jungkook fez uma live no Weverse tarde da noite, e aquilo virou um dos momentos mais comentados do K-pop no ano. Ele estava sincero, sem filtro, e claramente carregando algo pesado. Falou sobre frustrações com o sistema ao seu redor, fez confissões pessoais que surpreenderam muita gente, e logo depois postou uma selfie prometendo que iria trabalhar duro, que o álbum estava chegando e que os fãs precisavam esperar só mais um pouco. Essa sequência, da live emocional à promessa silenciosa, mostrava alguém passando por um verdadeiro conflito interno, justamente nas semanas que antecediam o maior palco da sua carreira. E então, no dia 20 de março, um dia antes do show, o álbum foi lançado. Apenas 24 horas entre o lançamento do primeiro álbum completo do grupo em quase 4 anos, e a primeira apresentação ao vivo dessas músicas, diante de centenas de milhares de pessoas. Em uma live de dezembro de 2025, Jungkook já tinha dito que eles começariam a aprender a coreografia apenas no dia 19 daquele mês. Ou seja, o tempo de ensaio foi curto, intenso e aconteceu ao mesmo tempo em que o álbum ainda estava sendo finalizado. Não eram músicas que eles já dominavam há anos. Eram músicas novas, coreografias novas, estreando ao vivo sob a maior pressão possível. Na noite do show, a temperatura em Seul estava em torno de 9 graus, com vento forte. E se você entende de performance, sabe o que frio e vento fazem com a voz, travando tudo, dificultando a respiração, afetando o controle e a precisão vocal. Agora imagina fazer isso ao ar livre, com 164 toneladas de equipamento ao seu redor, e com a Netflix transmitindo cada nota para 190 países ao vivo. Não é uma situação confortável para ninguém. O próprio Jungkook disse depois: "Eu não acho que vou esquecer esta noite. Senti pressão e medo com o comeback, mas estar aqui com vocês é incrível.
pressão e medo, palavras dele. E quando você junta isso com tudo o que estava acontecendo nos bastidores, essas palavras ganham um peso enorme. Depois do show, começaram debates online, inclusive acusações de lip sync. Alguns apontaram momentos em que os movimentos labiais pareciam levemente fora de sincronia com notas altas. Já os fãs defenderam, citando o frio extremo, o vento e a necessidade de manter a qualidade do áudio na transmissão. Mas, independente do lado, esse debate revela algo importante. As condições técnicas eram extremamente difíceis. Até a direção de câmera virou polêmica, com cortes que mostravam o público e o cenário em momentos importantes, em vez de focar no Jungkook. Para um artista que prepara cada expressão e cada detalhe, isso é frustrante. O show foi dirigido por Hamish Hamilton, responsável por eventos gigantes como o Super Bowl e as Olimpíadas de Londres. Mesmo com toda essa experiência, a escala do evento trouxe imperfeições inevitáveis. E no meio disso tudo, Jungkook estava ali, performando, sabendo que milhões estavam assistindo, sabendo que era o momento mais importante da carreira dele, carregando emoções, pressão e expectativas. Durante o show ele disse: "Na verdade, havia pressão para esse comeback, mas estou feliz de ver vocês." E depois, junto com o RM: "Não importa o que aconteça, nós 7 vamos continuar juntos." Isso não é só uma frase bonita. Isso carrega história, dificuldades, decisões difíceis. J-Hope também admitiu que estava preocupado em voltar após o serviço militar, mostrando que todos estavam lidando com seus próprios medos. Ainda assim, o show terminou sem incidentes graves. Cerca de 200.000 pessoas estavam nas ruas, e tudo ocorreu com segurança. A transmissão da Netflix alcançou 18,4 milhões de espectadores ao vivo, liderando rankings em dezenas de países. Pessoas no mundo inteiro assistiram. Indonésia de madrugada, Brasil virando à noite, Estados Unidos no horário de almoço. Porque aquilo não era só um show, era um momento histórico. E Jungkook estava no centro disso. O que eu quero que você leve desse vídeo não é drama, nem polêmica, mas uma nova perspectiva. Sobre o que significa ser Jungkook naquele momento. Sobre tudo o que ele carregava. E ainda assim escolheu subir naquele palco. No final da noite, ele disse em inglês: "Foi uma honra me apresentar aqui. Obrigado, ARMY." Palavras simples. Mas depois de tudo, significavam tudo. Ele conseguiu. Eles conseguiram. E o mundo inteiro estava assistindo. Se esse vídeo te trouxe uma nova visão sobre aquela noite, deixa o like porque isso ajuda muito o canal K-Pop Coreia. Se inscreve para não perder nada, porque com a turnê mundial do BTS vindo aí, ainda tem muito conteúdo pela frente. Ativa o sininho e me conta aqui nos comentários. Sabendo de tudo isso, esse show da Gwanghwamun bate diferente para você agora? Nos vemos no próximo vídeo. E no fim de tudo, quando as luzes se apagaram, quando o som da multidão começou a diminuir, e quando as câmeras deixaram de transmitir cada segundo daquela noite, o que restou não foi apenas a grandiosidade de um espetáculo histórico. O que ficou foi algo muito mais silencioso, e ao mesmo tempo muito mais profundo. Ficou a imagem de 7 artistas que, mesmo carregando dúvidas, medos e pressões que ninguém de fora consegue medir completamente, escolheram estar ali. Não porque era fácil, mas justamente porque não era. A verdade é que momentos como aquele não são construídos apenas com talento ou sucesso. Eles são construídos com resistência, com decisões difíceis tomadas longe dos holofotes, com noites mal dormidas, com inseguranças que não aparecem nas câmeras, com a constante sensação de que tudo pode dar errado, e ainda assim, seguir em frente. E talvez seja exatamente isso que torna aquela noite tão especial, porque por trás de cada nota cantada, de cada passo executado com precisão, existia uma história invisível acontecendo ao mesmo tempo. Uma história de superação pessoal, de reencontro, de reconstrução. Jungkook, naquele palco, não era apenas o Golden McKnight que o mundo conhece. Ele era alguém lidando com suas próprias batalhas internas, tentando equilibrar expectativa e realidade, força e vulnerabilidade. E ainda assim, ele entregou tudo. E isso muda completamente a forma como a gente enxerga aquela apresentação. Porque não se trata apenas do que foi perfeito, mas do que foi real. Cada imperfeição técnica, cada detalhe que saiu diferente do planejado, cada momento que gerou debate, tudo isso faz parte de algo maior, algo humano, algo que aproxima em vez de afastar. E no fim das contas, talvez seja isso que mais importa.
Não o espetáculo em si, mas o significado dele. O fato de que, mesmo depois de anos longe dos palcos como grupo, mesmo depois de experiências individuais intensas, mesmo depois de mudanças inevitáveis, eles voltaram, juntos. E não voltaram como se nada tivesse acontecido. Voltaram diferentes, mais maduros, mais conscientes, mais humanos. E isso torna tudo mais forte, porque continuar, apesar de tudo, exige coragem. E naquela noite, coragem foi o que não faltou. Então, quando você pensar nesse show daqui pra frente, talvez valha a pena lembrar não só do que você viu, mas de tudo o que você não viu, das horas antes, dos dias antes, das decisões silenciosas, dos sentimentos não ditos, porque é ali, nesses espaços invisíveis, que as histórias mais verdadeiras acontecem. E é isso que transforma um simples concerto em um momento que fica marcado para sempre